Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos de imediato para a entrevista da semana. Jornalista identificado. Muitos de vocês conhecem bem, o acompanham nas redes oficiais do clube. Hora Consular, programa que ele comanda. Conhecem o seu trabalho individualmente já há alguns anos. Outros vão ser apresentados hoje. Jairo Cuba, jornalista, gremista, está aqui com a gente para conversar dos assuntos do tricolor, Grêmio vivendo aí um momento delicado, de recuperação no Brasileirão, de dissabor na última quarta-feira pela Copa do Brasil. A gente vai bater papo, falar sobre a sua carreira, sobre o Grêmio, história de vida o Jairo Cuba tem e é fantástica. Vamos abordar aqui como também assuntos de forma geral do futebol. Boa tarde, Jairo. Que prazer em te ter aqui no programa de carrinho. Tudo bem? Muito boa tarde, Cassiano. Muito boa tarde aos amigos que nos acompanham. Uma satisfação falar contigo, Cassiano. E para iniciarmos o nosso papo, Jairo, antes de falar de ti, no qual a gente aqui no programa de carrinho sempre começa as entrevistas pedindo para o entrevistado falar dessas origens, como tudo começou, mas não tem como, você sendo gremista, a gente de cara já arrancar com isso. Sentimento depois aí da goleada que o Grêmio sofreu por 4-0 para o Flamengo, tem como explicar? O Grêmio, que não tinha muita expectativa para esse jogo da Copa do Brasil, mas ele apareceu, ele precisava ser jogado. E aí o Grêmio se mostrou em um primeiro tempo que iria, poxa vida, encarando de acordo com essa grandeza, com força. Teve um jogador a mais. O que aconteceu no segundo tempo? Como fica o sentimento do gremista depois de uma partida como a da última quarta-feira? Pois é, Cassiano. Uma partida, como você disse, que talvez a torcida do Grêmio não tivesse grandes expectativas no momento, devido à diferença de qualidade, né, existente neste momento entre Flamengo e Grêmio. Mas claro que a goleada em si acaba sendo muito dolorida para a torcida gremista, que esperava, quem sabe, um resultado melhor, ou pelo menos um resultado que não abalasse de alguma forma a confiança que estava sendo reconstruída dentro do elenco tricolor depois das duas vitórias pelo Campeonato Brasileiro contra Cuiabá e Bahia. Como disse anteriormente, lógico que talvez a classificação seria muito complicado, mas o que realmente doeu bastante foi o segundo tempo, a goleada de 4-0 dentro da arena, né, com todo o contexto, o Renato estando do outro lado, enfim, tudo isso mexe bastante. O Grêmio tem sim que lamber as suas feridas, tomar o primeiro tempo do jogo contra o Flamengo como um exemplo, pois o Grêmio jogou muito bem, você pegou muito bem, e tentar, né, acabar modificando o que ocorreu de errado na segunda etapa. Esperamos que o Grêmio consiga, sim, reverter a situação negativa que deixou na segunda etapa, essa impressão negativa, para que o mais rápido possível, né, consiga sair dessa zona perigosa, hein, do Campeonato Brasileiro. Com certeza, e mais adiante a gente vai falar mais de Grêmio, mais sobre esse momento do tricolor. Jairo, antes de mais nada, agora sim, vamos falar de ti. Para aquele ouvinte que não conhece o teu trabalho ainda, te apresenta. Começa contando das tuas origens, o que te fez gostar do jornalismo esportivo, tuas oportunidades primeiras, teu momento atual. Contextualiza aí pra gente quem é o Jairo Cuba. Pois bem, Cassiano. Meu nome é Jairo Lopes Cuba, né, mais conhecido somente como Jairo Cuba. Sou jornalista, né, natural de São Leopoldo, onde sou nascido, criado. Filho da Dona Teresa, do senhor Miroslav Kuba, o nome é um pouquinho estranho. Meu pai, ele era natural da Alemanha, da cidade de Nuremberg, na Alemanha, veio muito criança ainda aqui para o Brasil com meus avós. E essa paixão pelo jornalismo, eu lembro, Cassiano, que eu tinha lá seus 10, 11 anos,
e eu levava um radinho de pilha para a escola, e na hora do intervalo, do recreio da época, né, o pessoal chegava a brincar comigo, nossa, tu parece um velho com esse teu radinho. Porque desde essa época eu gostava de ouvir rádio, né, principalmente o esporte, e sonhava um dia ter a minha voz naquele aparelhinho, né, ser um repórter esportivo. E aí, os anos passaram, enfim, veio a idade adulta, e quando eu tive a oportunidade de fazer faculdade, eu pensei, não, eu vou fazer agora do que eu quero, meu sonho, né, que era jornalismo. Mas claro, né, sempre tendo que trabalhar, enfim, acabei me tornando jornalista só no ano de 2010, e aí a primeira oportunidade que eu tive dentro do segmento, né, dentro da área do jornalismo, foi como assessor de imprensa do Clube Esportivo Aimoré de São Leopoldo, né, o clube da minha cidade, onde eu tenho um carinho enorme, né, e vou sempre levar comigo as oportunidades que eu recebi através do Renan Malbarak, que era o gerente da época, do Márcio Piccoli, presidente, grandes amigos até hoje. Depois o Felipe Becker, também presidente, André Chu e demais, né, integrantes ali da direção do Aimoré, onde no Aimoré eu permaneci por 3 anos como assessor de imprensa. Fomos campeões da segunda divisão no ano de 2012, algo que eu vou levar para o resto da minha vida também. Eu estou no pôster de campeão do Aimoré, né, daquele ano. No primeiro ano da volta do Aimoré à primeira divisão, eu ainda era assessor de imprensa. Então foram momentos maravilhosos, grandes histórias, enfim, que eu vivi com a Aimoré. E no meio disso, surgiu a Rádio Progresso São Leopoldo, através dos amigos aí, Luiz Fernando Fracassa e Quem é a Luz, pois meu grande sonho sempre foi rádio, né? E aí eu começo a participar com eles, veio o convite para mim fazer reportagens para rádio, e aí mesmo estando como assessor de imprensa na Aimoré, eu comecei a atuar como repórter da Rádio Progresso São Leopoldo, cobertura de eleições, jornalismo geral e, lógico, né, reportagens esportivas, ainda muito voltado para o Aimoré, para o Novo Hamburgo, para os times da região aqui do Vale dos Sinos, e também da Várzea de São Leopoldo. Nossa, né, transmiti muitos jogos da Várzea, comecei a fazer narrações também, enfim, e também, nesse período aí, através da Rádio Progresso, conheci o Rodrigo Aliardi, que estava iniciando, juntamente com o Eduardo Souza, um projeto chamado Rádio Web RS, que era uma rádio web, né? Imaginem, hein? Mais ou menos 10 anos atrás, a Rádio Galera, agora, depois a Rádio Web RS se transformou em Rádio Galera, né? Mudou o nome, completando 10 anos. E a internet, há 10 anos atrás, ainda eram os modems, aquele, né, os modemzinhos que a gente ligava no computador, no notebook. Nossa, mas o 3G ainda, que a maioria dos lugares nem pegava direito, vários estádios tinham problema de internet, enfim. Mas a gente começa a transmitir, eu começo a participar com eles, né, de que eu sou o terceiro ali a entrar na rádio, e a partir daí as coisas começaram a acontecer. Depois eu saio da Rádio Progresso, vem também convite para entrar na TV, na Vale TV em Novo Hamburgo, na RDC TV em Canoas, e assim vai indo, né? Eu começo a fazer TV também, vem matéria para Globo Esporte, para Sport TV, para Record TV, enfim, várias participações. Convites aí para participar da Rádio Guaíba, da Rádio Granal, da Rádio Bandeirantes, da Rádio Gaúcha, né? De vários grandes mídias, tanto do Rio Grande do Sul como do Brasil, que muito me honra, né? E aí coberturas, né? A Rádio Galera começa a crescer, começa a ficar muito conhecida, principalmente no segmento de categorias de base, de transmissões de categorias de base, também de jogos dos times da região metropolitana, num primeiro momento, como o Cruzeiro, que hoje está em Cachoeirinha, mas ainda lá no Velho Estrelão, em Porto Alegre, do São José, no Passo da Areia, do próprio Aimoré, pela minha ligação com o Aimoré em São Leopoldo, do Novo Hamburgo, do 15 de novembro de Campo Bom, que ainda estava ativo na época, do Canoas, que também estava ativo, do Cerâmica, de Gravataí, enfim. A Rádio Galera começa a transmitir tudo que era jogo. E a partir daí a gente começa a ficar muito conhecido e também nos aventuramos, né, ousamos, digamos assim, entrar nos jogos, nas transmissões de Grêmio Internacional. Num primeiro momento, claro, né, o pessoal acha meio estranho, quem são esses guris aí querendo se meter aqui no meio de Gaúcha, Guaíba, Band, Grenal,
Mas, graças a Deus, as coisas foram acontecendo, a gente foi mostrando um trabalho sério, e estamos aí, né, como eu disse, completando 10 anos, com transmissões de final de Libertadores, final de Copa do Brasil, grandes jogos de Grêmio, Inter, outros times do Rio Grande do Sul. Por exemplo, nós fomos cobrir um jogo em Natal, eu estive lá com, na época, o colega Rafa Souza, que hoje está em Chapecó, um jogo do Novo Hamburgo contra o ABC de Natal, lá no Frasqueirão, em Natal, né, só como exemplo, assim. E lógico, né, praticamente todos os estádios do Brasil, as arenas, a Rádio Galera já teve equipe, do Rio Grande do Sul praticamente todos os estádios, e na América do Sul já transmitimos jogos no Estádio Centenário de Montevidéu. Na Argentina eu estive por 3 vezes, né, cobrindo a final da Libertadores de 2017 do Grêmio lá no La Fortaleza, em Lanús, com equipe completa. A Rádio Galera esteve lá naquele momento, né, com o Marcel Klein na narração, Adriano Garcia fazia os comentários, eu e o Rodrigo Aliardi nas reportagens. Também nas finais aí da Copa do Brasil, né, estivemos lá no Mineirão, depois aqui na Arena contra o Atlético Mineiro, outros grandes jogos, Maracanã por diversas vezes, Morumbi, né, eu fiz jogo no Canindé ainda com a Portuguesa na primeira divisão, enfim, olha, no Paraná, Santa Catarina, Bahia, nossa, né, rodamos o Brasil, então, estive na Colômbia, né, América de Cali, Grêmio, antes da pandemia, então, grandes histórias, assim. Estive no Monumental de Nunes, né, naquele jogo de ida da semifinal de 2018 da Copa da Libertadores, River Plate e Grêmio, também Estudiantes e Grêmio lá em Quilmes, né, pois o estádio do Estudiantes estava em reforma. Então, a Rádio Galera passou a ser uma das rádios que realmente cobre a dupla Grenal, que transmite a dupla Grenal e faz esse trabalho. E nos últimos 2 anos também, daí atuando, né, tive o convite para atuar como jornalista do Departamento Consular do Grêmio, que hoje é a minha grande atividade, digamos assim. Eu ainda sigo na Rádio Galera, faço transmissões pela Rádio Galera, mas devido ao trabalho no Departamento Consular do Grêmio, né, como jornalista, tem roubado muito meu tempo, tem tido pouco tempo para estar na rádio, propriamente dito, mas é uma grande honra, né? O que muito me honra aí, nesses 2 anos, mesmo nesse período de pandemia, o Departamento Consular do Grêmio com grandes ações sociais, antes da pandemia, grandes eventos também, e a ideia é que quando retorne, né, da pandemia, retornem os eventos, e fazendo esse trabalho, e hoje estando à frente do Hora Consular, né, que é um grande projeto também, que surgiu aí questão de 1 ano e 2 meses atrás, que tem dado uma audiência espetacular, né, todas as segundas-feiras aí, nas redes sociais do Grêmio, né, no canal e no YouTube, no Facebook do Departamento Consular, Facebook do Grêmio, agora com a plataforma Grêmio Play, somos a maior audiência, enfim, é um espetáculo, e a torcida gremista tem dado esse respaldo. Então, olha, são 11 anos de carreira, mas muito intensos, muito bem vividos e com grandes histórias. Bom, Jairo, e dentro dessa tua trajetória linda de carreira, em 2016 tem um momento muito importante, que é a necessidade que tu tem de fazer uma cirurgia bariátrica. E um valor muito alto precisaria ser colocado. Conta para nós o que aconteceu, como foi esse momento e também qual a dificuldade de ter esse problema de peso e de ter conseguido superá-lo. Como que é o pós-operatório? O peso reduzido, viver com isso, é tranquilo manter, não é? Como melhorou tua saúde, tua autoestima, tu te sente melhor? Explica para nós aí como que foi esse momento, principalmente para pessoas que também têm essa questão aí para resolver. Pois é, Cassiano, tu sabes que durante muitos anos eu sofri com a obesidade. E eu cheguei a um extremo aí de ter quase 280 quilos, para quem não me conheceu antes, né? Eu cheguei a um peso muito absurdo, muito grande, né? Mesmo eu sendo muito alto, eu tenho 2,2 de altura, mas eu tinha um excesso de peso absurdo.
Eu acabei perdendo total controle, assim, sobre a questão do meu peso e fui somente engordando, engordando. Felizmente, isso nunca atrapalhou de eu desenvolver a minha atividade, o meu trabalho, mesmo antes do jornalismo e depois, principalmente com o jornalismo, né? Apesar, claro, todo mundo estranhava, pô, aquele cara daquele tamanho fazendo cobertura esportiva, né? Que é um meio onde tem atletas, enfim, pessoal sempre cuidando muito do físico, e eu aparecia no meio lá com aquele tamanho todo. Mas fui muito bem aceito sempre, e até mesmo talvez o meu jeito de ser, de levar as coisas mais no bom humor, assim, acabaram que o pessoal acabou me aceitando muito bem, né? Fui muito bem recebido nesse meio. Mas lógico, né, que a questão do excesso de peso, mesmo que o meu organismo ainda sempre reagiu muito bem ao meu excesso de peso, acabava tendo problemas, questão, né, muito ofegante, estádios onde não tinha elevador, então subia as escadas. Imagina, na final da Copa do Brasil, fazer a volta olímpica com os jogadores do Grêmio, eu não fui, né, deixei pro colega lá, o Rafael Passos, que estava comigo, e eu fiquei ele pelo centro do gramado. Então são situações, assim, que nem eu disse, nunca me atrapalharam diretamente, nunca me atrapalhou diretamente o desenvolver do meu trabalho, mas lógico, né, que acabava dando uma limitação de alguma forma. E aí um dia eu tô chegando no credenciamento da Arena e está o Pedro Ernesto, o grande Pedro Ernesto Denardim, narrador da Rádio Gaúcha, e ele diz, ô grandão, preciso falar contigo. E ainda eu brinco com ele, né, eu disse, pá, não me diz que eu tô devendo pra ti também e tal. E aí ele, não, vamos tomar um café ali. Aí a gente passa no café da Arena, da imprensa, e ele diz, olha, a gente tá muito preocupado contigo, a gente vê lá de cima das cabines e vê o teu tamanho e tal, uma hora vai te dar alguma coisa, né, eu já tive um sobrepeso muito grande, assim, 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 tu não tem ideia de fazer uma cirurgia? E eu disse, pá, a ideia eu tenho, só não tenho condições, e pelo SUS leva muito tempo, né? Pelo SUS, literalmente, praticamente a pessoa perde uma. Não é que perca, né? Porque acaba depois tendo qualidade de vida, mas tu acaba esperando quase uma década aí todo o procedimento, porque tá levando de 4 a 5 anos para ser chamado depois que tu entra com a papelada lá para fazer a cirurgia. Depois mais uns 2 anos de preparação para a cirurgia, depois mais o processo cirúrgico e mais de 2 a 3 anos de acompanhamento psicológico, todo o procedimento de emagrecimento, essas coisas assim. Então, leva muito tempo. E aí, através do Pedro, conheci o Dr. Marcos Reusch, primeiro do Hospital Mãe de Deus, que achava que poderia ser um tratamento via balão gástrico, depois chegou à conclusão que não era o ideal. E aí é conversado com o Fernando Lucchesi, né, diretor da Santa Casa, e a Santa Casa prontamente abraçou a causa, e aí começa a existir uma mobilização muito grande, né, porque daí se definiu que seria uma cirurgia particular, né, pagando a cirurgia, e esse procedimento custaria quase 50 mil reais, mas aí é feita uma parceria com a Santa Casa e esse valor é diminuído para 22 mil reais, mas assim mesmo, né, em troca de publicidade, de propaganda, de divulgação, mas eu tinha que ter esses 22 mil reais e eu não tinha. E aí é feito show, o Pedro Ernesto mobiliza um grande grupo lá de pessoas da imprensa, né, de colegas da imprensa, o Guri de Uruguaiana, o Zé Vitor Castiel, né, grandes artistas do Rio Grande do Sul, o Rafael Gomes, que hoje está na Rádio Atlântida, e outros colegas, Nando Gross, que na época era da Rádio Guaíba, o Cláudio Duarte, ex-técnico de futebol, enfim, vários profissionais que acabam participando, desenvolvendo esse evento, os amigos do Aimoré também ajudam, e se levanta um valor aproximadamente de 12 mil reais. Só que faltavam 10 mil reais ainda, e aí é onde entra o Renato Portaluppi, né, hoje técnico do Flamengo, que deu essa pancada no Grêmio aí no meio de semana, mas que o Pedro fala com o Gauchinho, o empresário do Renato, e o Renato, de forma muito solícita, né, praticamente de imediato, acaba contribuindo com os 10 mil reais. E aí eu vou para todo o procedimento cirúrgico, o processo começa ali por setembro, eu vou fazer a cirurgia em final de março,
né, do outro ano, e graças a Deus a cirurgia ocorre muito bem, em 4, 5 dias eu já estou em casa, começo a perder peso, né, faço todo o procedimento, só que um ano depois aproximadamente que eu tinha perdido já 80 e poucos quilos, eu tenho um problema no fígado devido né, à rápida perda de peso, o meu organismo não reagiu muito bem, e aí o meu fígado quase para de funcionar. Eu quase que tenho que fazer um transplante de fígado. Eu volto para Santa Casa, fico mais 16 dias, feito drenagens para tirar o líquido que estava acumulado no meu abdômen. Só em 2 vezes que drenaram, tiraram 30 e poucos litros de líquido, né? É chamado de ascite, parece. Como é que eu vou explicar assim? Ele é uma cor de uma urina, assim, só que não tem o cheiro, né? Mas enfim. E aí, dentro dos parâmetros da medicina, se chega ao nível 15, a medicina já não tem mais tratamento para o fígado, e aí o recomendável é só o transplante. E eu cheguei ao nível 11, ou seja, eu cheguei muito próximo. Hoje, graças a Deus, aí fiz todo o tratamento, conseguiu recuperar, né? Então hoje eu tenho, né, normalmente, sigo a minha vida, mas sempre cuidando questão do equilíbrio. E o controle de peso é bem complicado, viu? Porque a gente acha, não, beleza, perdeu peso. Mas para engordar é muito rápido. Nossa, qualquer descuido já aumenta 2, 3 quilos, já volta. Mas graças a Deus hoje tenho tido uma qualidade de vida muito boa, é outra vida, literalmente, mudou a minha vida. E eu só vou ser eternamente grato, né, a todos que contribuíram, que ajudaram, que participaram, que apoiaram. Eu recebi mensagens de incentivo, nossa, do Brasil todo, o pessoal, porque foi muito divulgado, né? Então, pessoas literalmente do Brasil todo me mandando mensagem de incentivo. Um primo do Daverson, jogador do Palmeiras, o Daverson disse que conheceu a minha história lá dentro do Palmeiras. Diz, cara, te espelha nesse cara aqui e tal. Falou pro primo dele. Esse primo dele entrou em contato comigo via Instagram. E eu achei muito legal isso. E aí ele me manda várias mensagens e tal, dizendo que vai fazer a cirurgia também. E outras pessoas às vezes que eu tô passando na rua, tu não é o Joelho Cubo que fez a cirurgia, né? Pessoas que sofrem com excesso de peso, dizendo que vão se inspirar em mim. Olha, isso é sensacional, é algo que eu não. Que nem eu disse, são tantas pessoas que eu jamais vou conseguir agradecer da forma que merecem, e o incentivo, enfim, tudo que eu recebi, o carinho, o apoio. Então, só tenho que agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a minha família e a todas as pessoas. E para não perder o gancho, porque a gente ainda vai falar dele durante o nosso papo, porque a gente tem que abordar questões do futebol, mas eu preciso que tu me responda. O que representa dentro da tua vida pessoal, dentro dessa necessidade que tu teve, o que representa para ti um nome, uma pessoa, Renato Portaluppi? O Renato, Cassiano, é um cara espetacular. Sabe que o pessoal muito brinca, o Renato é marrento, o Renato, né, a própria torcida do Grêmio, uma parte da torcida do Grêmio fica com esse negócio, e esse jeito do Renato de ficar rindo, parece estar debochando, os colorados ficavam muito indignados com ele, e agora a torcida do Grêmio com o negócio da derrota do meio de semana, mas o Renato é um cara sensacional, um cara humilde. Quando ele estava no Grêmio, olha, desde o pessoal da portaria, a senhora que fazia comida, todo mundo adorava o Renato. Então, e o Renato ajuda muita gente sem divulgação. E o dia que o Pedro Ernesto me fala que o Renato contribuiu com os 10 mil reais, e eu vou entrevistar o Renato, porque daí eu tenho uma entrevista gravada e uma exclusiva com o Renato, lá no CT do Grêmio, e eu agradeço ao Renato e diz, poxa, o Pedro já foi te falar, não era para contar nada e tal. Porque o Renato ele não gosta nem que divulgue isso. Então ele é um cara espetacular, é um cara que eu quero, sempre que eu puder, agradecer, porque né, ele representou muito, sem dúvida nenhuma, assim como todas as outras pessoas, que nem eu digo. O Renato entrou com a parte financeira, me ajudou, me mandou mensagem. No dia que eu faço a cirurgia, ele também, antes de iniciar a coletiva, depois eu tenho esse trecho da entrevista gravada que o cinegrafista do Grêmio, o Juarez Tagor, me mandou, ele dizendo, olha, já estou sabendo que o Jairo Cuba fez a cirurgia, então quero mandar um grande abraço para ele, que tá tudo bem e tal. Então, assim, e outras, né, depois disso, quantas vezes encontrei o Renato e eu sempre agradeci a ele.
é um cara que, sem dúvida, por toda a história, né, e eu como gremista já o admirava, já, né, já tinha esse carinho, mas depois disso não tem como, né, o Renato vai estar marcado na minha vida, assim como tantas outras pessoas, assim como o Pedro Ernesto, assim como os colegas que ajudaram, assim como as pessoas que me incentivaram, mas sem dúvida o Renato é uma pessoa especial. Perfeito. E tu tem uma característica dentro do jornalismo que cada vez mais está sendo seguida por profissionais aqui no Rio Grande do Sul, local onde sempre foi um tabu revelar o time do coração. E tu é gremista, identificado. Eu também sou gremista, mas isso não nos impede de analisar imparcialmente qualquer aspecto do esporte, assim como qualquer jornalista que não revela o time, mas o tem. Como que é lidar com isso? Tu ainda tem o privilégio de poder trabalhar em algo ligado ao Grêmio, que é o departamento consular. Como que é os desafios do jornalismo atualmente, e especialmente trabalhando de forma identificada? Sabes que eu nunca tive problema com isso, Cassiano, porque desde o início da minha carreira eu nunca neguei que eu era gremista. Durante alguns anos, logicamente, eu não falava tão abertamente, né? Mas sempre que perguntado eu dizia, sou gremista, não negava. Mas fiz grandes coberturas como profissional, como repórter, como jornalista do Internacional. E até durante os primeiros anos de carreira eu praticamente só cobri títulos no Internacional, os títulos gaúchos do Inter, semifinal de Libertadores com o Internacional, o Internacional no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Viajei para fazer coberturas exclusivas do Internacional. Então nunca tive problema nenhum com isso e outros esportes, enfim, né? Também, mas principalmente falando do Inter. Então, o pessoal brinca muito comigo na Rádio Galera que acho que contra um time colombiano no Beira-Rio, um jogo de Libertadores, que o pessoal brinca, essa é a tua maior narração, porque apesar de eu sempre ser, ser repórter, por diversas vezes narrei. E tem um jogo que realmente tinha mais de 40 mil pessoas no Beira-Rio e o pessoal brinca muito, tu narrou muito hoje, parecia um colorado e tal. Mas, ou seja, o pessoal confunde muito isso, a questão de ser identificado, ter um clube, todos têm, a nossa paixão, mas na hora que tem que ser profissional, a gente tem que ser profissional, né? Literalmente, principalmente né, quando ainda não atuava dentro do Grêmio. Claro que hoje a gente procura ter o viés interno, né? Procura apoiar as decisões da direção, enfim, né? Não que vá maquiar alguma situação, não é isso, em momento nenhum, né? Até porque a atual direção do Grêmio sempre deixou claro que não quer isso, não adianta tentar tapar o sol com a peneira, digamos assim, né? Mas claro que a gente tem o viés do clube, então é uma circunstância. Mas nunca tive problema com isso, não. O pessoal sempre levou numa boa. Claro que em redes sociais eu passei a me declarar mais, a brincar mais, e aí os colorados ficam mais bravos, enfim. Mas sempre, em geral, eu levei muito de boa e foi muito bem aceito quanto a isso. Bom, e algo que eu sempre comento com todo comunicador que vem aqui é a questão do jornalismo tradicional versus o jornalismo independente. Como que tu vê isso nos dias atuais? O programa de Carrinho está bem no meio desse processo. Ele está numa rádio tradicional, mas ele é feito totalmente de forma própria, produzido, transmitido. Já vem do nosso canal de YouTube, que é fruto de um processo que se pedia nas redes sociais. Como que tu enxerga isso? Pensando em futuro, tu acha que as coisas vão pender mais para o jornalismo tradicional, para o jornalismo independente, ou tu acha que um complementa o outro? Porque ao mesmo tempo a gente tem a questão dos jornalistas caça-likes, né? Que prejudica muito quem faz algo sério, que é tu colocar uma notícia, uma manchete forte para ganhar o clique e na notícia ser completamente o oposto do que a manchete disse. Como que tu vê isso? Eu acredito que sempre terá espaço para todos, Cassiano. Claro que o jornalismo tradicional ele é importante e ele nunca vai perder o seu espaço, porque a gente precisa, sim, a gente precisa
ter esse jornalismo que é o raiz, digamos assim, né? Aquele antigo ainda, aquele sistema antigo, no sentido de ser um jornalismo mais, entre aspas, imparcial, que leve a notícia, né, com um olhar um pouco mais tradicional. Já o jornalismo independente, o jornalismo, por exemplo, assim, segmentado, ou mesmo até, como você disse, o caça-clique, eu acredito que todos terão sempre o seu espaço e está cada vez sendo ampliado ainda mais, porque tem público para tudo, viu? E eu acho que quem define quem vai permanecer, quem vai vencer na carreira, ou, né, de alguma forma vai crescer, vai ter o sucesso, né? Será sempre o ouvinte, será o telespectador que consegue fazer essa avaliação. Então eu acredito que teremos sempre espaço para todos, ninguém precisa tentar derrubar ninguém, digamos assim, né? E todos iremos crescer juntos, né? Claro que, infelizmente, temos os bons e os maus profissionais, como em todas as áreas, isso é inerente a todas as profissões, né? Não é só no jornalismo, mas eu acho que quem irá filtrar isso é o próprio mercado, é o próprio ouvinte, né? E é o pessoal os investidores, os patrocinadores, que sempre vão conseguir fazer essa análise, essa avaliação. Fala um pouquinho sobre o programa Hora Consular que tu comanda no Grêmio, com mais detalhes. Como que é a produção desse programa? Qual é o nível de independência que vocês têm de abordar as coisas do Grêmio, as coisas negativas também, porventura? É totalmente liberado a questão da crítica? É orientado a pegar mais leve em situações difíceis? Como explica para o ouvinte que tem essa curiosidade? Como que é esse trabalho no Grêmio propriamente? Bom, o Hora Consular, ele surgiu a questão de um ano e pouco atrás, em meio à pandemia, né? A pandemia já tinha iniciado, já estava num estágio bem avançado aqui no Rio Grande do Sul, e com o futebol parado, né? Foi aquele momento que o futebol parou ali durante 4, 5 meses. E o trabalho dos consulados do Grêmio é simplesmente espetacular. Para quem não conhece, enfim, poder ter um pouco mais de envolvimento. Grandes ações sociais são realizadas sempre, né? Isso não é só nesse período de pandemia, mas principalmente naquele momento ali com a pandemia, os consulados se mobilizaram, né, começaram a fazer arrecadações de alimentos, arrecadações de roupas, campanha de doação de sangue, enfim, várias e várias atividades e ações. Então, eu já fazia as matérias aí que estão, né, das ações sociais no Facebook, na página do Departamento Consular do Grêmio no Facebook. Mas, como eu continuava e continuo, né, tendo a minha atividade na Rádio Galera, a gente estava naquele período de fazer muitas lives, né, como todos estavam e continuam, né, fazendo várias lives aí, virou uma febre a questão das lives. E aí um dia, numa viagem, eu e o diretor consular, o Flávio Beco, estávamos numa viagem visitando alguns consulados e estávamos indo lá para a região sul do estado, lá para Arambaré, Camaquã, aquela região. E eu comentei com ele, o que tu acha a gente criar uma live para o departamento consular para, além das matérias em si, né, que divulgam as ações sociais dos consulados, a gente manter esse bate-papo, né, com os cônsules, consulesas, diretores regionais, sempre trazendo, de repente, alguém da direção lá do clube, o presidente, vice-presidentes, algum ex-atleta ou alguém do elenco atual que possa falar, enfim, manter esse contato, né, ativo aí com os consulados. O primeiro programa foi ao ar no dia 6 de julho de 2020, né, com a participação do presidente Romildo Bozan Júnior. Era realmente uma forma de live, cada um na sua casa, eu no meu apartamento, né? Algo bem, digamos, amador ainda, né? Pendurando uma bandeira do Grêmio na parede ali com fita, uma coisa que era para ser ali dos consulados, algo
que era para manter esse bate-papo. Claro que a gente sempre tem expectativa que seja algo que vá dar certo, que vá crescer, mas enfim, algo bem no início ainda. Eu lembro que no primeiro programa, além da participação do presidente Romildo, participaram os diretores, aí, o diretor-geral, o Hermes Duarte, também o diretor Flávio Beco, a diretora dos consulados femininos, a Ironia Bela, e fizemos esse bate-papo. Pois bem, já no primeiro programa deu uma audiência em torno de 60 mil pessoas. Pô, isso nos chamou a atenção, peraí, isso aqui tem potencial. Até porque estava tudo parado, né? Ninguém estava conseguindo ter um envolvimento maior. E aí, no segundo programa, com a participação do Carlos Amodeu, também um sucesso. No terceiro foi eu tô falando dos principais convidados, com o Cláudio Alderich, vice-presidente, e, opa, peraí, isso aqui tá crescendo, pessoal. E a gente começou a ter números aí de 150 mil pessoas, 160 mil, e peraí, alguma coisa está acontecendo, isso chama atenção. E, aí, e dentro disso, chamou tanta atenção que o marketing do Grêmio nos chamou e disse: olha, vamos fazer esse programa um pouco mais profissional, digamos assim. O que vocês acham de fazer ele no estúdio? A gente, poxa, peraí, não era essa a ideia, né? Era algo para ser ali mais simples, digamos assim. E aí, no dia 31 de agosto do ano passado, está completando um ano agora de estúdio, foi contratado um estúdio ali dentro do Hipódromo do Cristal, e a partir dali a gente começa a fazer o programa em estúdio, e cada vez crescendo mais, até que vem o aniversário do Grêmio do ano passado, né? E bem naquele momento do aniversário do Grêmio, véspera do aniversário do Grêmio, eu lembro bem, era um dia 14 de setembro, o Grêmio fazendo aniversário no dia 15, o presidente Romildo é convidado a participar do programa no estúdio, e ele vai. E tinha toda a história do Cavani poder vir, do Grêmio estar se envolvendo. Pois bem, aquele programa ele dá mais de 500 mil visualizações. Um programa de 1h30 naquele momento. E mensagens do Brasil todo, o presidente ainda deixa uma coisa meio no ar, falando do Cavani, quem sabe, não sei o quê. Nossa, o programa repercute na Europa. Ele vai para a Fox Internacional, pega trechos dele e passa na Europa, na América do Sul todo. A Bandeirantes São Paulo entrou em contato conosco e transmite um momento, né, reproduz o momento que o presidente fala do Cavani. A RBS, enfim, toma uma proporção que a gente jamais pensou. E felizmente, né, outros grandes programas aí, com mais de 200 mil visualizações, cento e poucas mil, e a gente segue nesse ritmo, felizmente, há já um ano e pouco. O programa é um grande sucesso, é a maior audiência já dentro da plataforma Grêmio Play, que surgiu agora no mês de abril. Toda semana, né, números espetaculares de audiência no Facebook, no canal do YouTube, na própria plataforma Grêmio Play. Então, só agradecer, né? Só agradecer ao torcedor gremista que nos dá esse respaldo, aos cônsules, consulesas, a todos os consulados do Grêmio, os consulados gerais, aos consulados femininos, ao sócio gremista, ao próprio Grêmio Futebol Porto Alegrense, que compartilha o programa todas segundas-feiras também no Facebook oficial do clube. Hoje o programa passou para 2 horas, devido ao sucesso a gente teve que aumentar em mais meia hora o programa, né? Já temos parceiros comerciais, enfim, uma coisa foi levando a outra, e o programa está aí, graças a Deus, né, fazendo um grande sucesso. Então, temos aí a minha apresentação, a produção é do diretor consular Flávio Beco, a interatividade é a Fernanda Fraga, né, que dá um show também na interatividade. Temos a participação do Charles Maia, que é também assessor consular, ele que cuida dos números de audiência, enfim. Então, e a participação aí da Ironia Bela, que é diretora-geral dos consulados femininos, que mobiliza os consulados femininos, e hoje talvez a grande audiência ainda do Hora Consular seja as mulheres, sejam os consulados femininos, né? Tem programas aí que às vezes 70% da audiência é feminina, mostrando a força da mulher gremista, da torcedora gremista.
Então, é um grande projeto, é algo que só tende a crescer e temos que agradecer muito ao torcedor gremista, ao sócio gremista, aos cônsules, consulesas, enfim, a todos que participam do Hora Consular. Estamos aqui conversando com o Jairo Cuba, jornalista esportivo, uma das figuras mais boas praças do Rio Grande do Sul, competente. Quem conhece ele tem muita admiração pela sua figura. Outros aqui hoje estão conhecendo mais. Grande figura, grande jornalista. Muito bom tê-lo aqui, Jairo, conversando aí sobre as coisas do futebol, da sua carreira. E a gente falou de Grêmio, do programa Hora Consular. A gente já comentou um pouquinho no início como que foi a derrota para o Flamengo. Jairo, fazendo um feedback desses últimos anos do Grêmio, passando a limpo, o que tu entende que sejam as causas para o Grêmio estar nesse momento de dificuldade de hoje? O que aconteceu desde a conquista da Copa Libertadores em 2017 para que esse período de transição esteja sendo tão difícil e o Grêmio, principalmente esse ano, do ano passado para agora, mas esse ano com mais ênfase, tenha tido derrotas tão complicadas em torneios eliminatórios e esteja fazendo um campeonato brasileiro tão ruim? Todo momento de transição, ele sempre gera alguma turbulência, digamos assim, né, Cassiano? Então, claro que o Grêmio viveu grandes momentos nesses últimos 5 anos, né, começando lá pela Copa do Brasil 2016, eu diria antes até, desde o Grenal do 5-0 em 2015, o Grêmio passou a viver grandes momentos e retomando, né, a grandeza da sua história. E nos anos 2016, 2017 e até mesmo 2018, foi o grande auge, né, desse último momento vencedor do Grêmio, desses últimos anos. Mas claro que chegou um momento, infelizmente, tudo na vida é para sempre, né, que o Grêmio teve que começar a fazer algumas mudanças de elenco, mudança do próprio técnico, né, o Renato Portaluppi, que dava uma certa estabilidade ali no vestiário gremista. E tudo isso, lógico, gera uma alteração de trabalho, um momento diferente. E aí vem o Thiago Nunes, que acaba conquistando ainda o título gaúcho, mas que a arrancada no Brasileirão não foi legal, né? Ele vinha numa boa tocada aí também na Copa Sul-Americana, mas o Brasileirão realmente não estava conseguindo desenvolver o seu trabalho. E aí tem que mudar de novo muito rapidamente, vem o Filipão agora que começa a demonstrar um pouco mais do seu trabalho, mas houve esse revés no meio de semana, tomara que o Grêmio em seguida já tenha uma recuperação, já volte a crescer dentro do Brasileirão e siga aí nessa batida para escapar, em primeiro lugar, dessa zona perigosa, zona de rebaixamento, e aí depois, quem sabe, ainda alçar voos mais altos, buscar uma Sul-Americana, buscar uma Copa Libertadores. Mas, enfim, é um momento de turbulência, é um momento de transição, e eu creio que toda mudança, todo o momento, né, que ocorre alguma situação diferente acaba gerando, né, algum tipo de situações diferentes, que muitas vezes não são as esperadas, mas que ali na frente pode sim ter uma retomada do curso correto para que o Grêmio volte às vitórias, volte ao crescimento necessário e volte às grandes conquistas aí, que é o que o torcedor gremista deseja. E pensando em futuro, segundo turno de Campeonato Brasileiro, tu entende que o Grêmio vai sair fácil dessa situação difícil da tabela, que o Grêmio vai lutar até o final para não cair? Tu teme o rebaixamento? E já emendo uma questão para 2022. Na reformulação que o Grêmio precisa fazer com mais força, o que ele deve se preocupar mais? Eu acho que temer o rebaixamento é óbvio que todos temem, né? Todos os gremistas já passaram por essa situação 2 vezes e ninguém quer passar pela terceira, e a gente vê grandes clubes aí tendo grandes problemas, inclusive na Série B,
né? Como o Cruzeiro tem tido problema, já não conseguiu voltar no primeiro ano, não acredito que não vai conseguir nesse segundo ano novamente. O Vasco já caindo 3, 4 vezes, o Botafogo da mesma forma e outras equipes assim. Então, realmente é um momento muito complicado, é um momento que a gente tem que ter muita atenção. Quanto ao segundo turno, acredito que o Grêmio tenha que viver um outro, né, um momento diferente. O Grêmio tem alguns jogos que são fundamentais, que o Grêmio vai precisar sim vitórias, começando pelo Ceará aí, no primeiro jogo do retorno, e outros jogos que o Grêmio terá na arena e mesmo fora de casa, que o Grêmio vai ter que pontuar, que vai ter que buscar vitórias para ter uma certa tranquilidade, digamos, no Campeonato Brasileiro. Olha, tudo que eu acredito que possa ser feito, a direção está fazendo, né? Que eram contratações necessárias, reformulação de elenco, buscada de retomadas importantes, né? Recuperação de atletas. Então, tudo isso vai fazer a diferença sim, e o Grêmio vai precisar crescer dentro do Campeonato Brasileiro, aumentar a sua pontuação para ter uma tranquilidade, escapar dessa zona perigosa, não correr nenhum risco ao final do Campeonato Brasileiro. Tomara que isso ocorra, tomara que o Grêmio tenha uma boa trajetória no segundo turno, para que o gremista, pelo menos, possa respirar de forma mais tranquila neste segundo turno do Brasileirão. Antes a gente comentou sobre o Renato Portaluppi e a gente acompanhou nesses últimos 2 dias que muitos torcedores ficaram, digamos assim, não sei se a palavra certa é enciumados, mas chateados com o Renato. Claro que o Renato é treinador do Flamengo, o Renato agora veste outras cores, ele é profissional, ele fez o melhor para que o time dele ganhasse, goleou o Grêmio. Mas o pessoal ficou assim chateado porque o Renato comemorou demais os gols, o Renato usou o fardamento do Flamengo, o Renato não conteve o Gabigol, que ficou provocando a torcida do Grêmio, os dirigentes. O que tu acha sobre isso? A gente sabe também que é um traço da personalidade do Renato, mas para aquele torcedor que ficou chateado, tu que tem uma proximidade de carinho com o Renato, e a gente sabe que o Renato, ele é gremista, ele é espontâneo e ele também é ao mesmo tempo marrento. Ele gosta, por vezes, de causar. O que tu diz para esse torcedor que ficou chateado? O Renato é e sempre será o maior expoente, ou o maior ídolo, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra ídolo, né? Mas, enfim, o maior nome da história gremista. Isso, sem dúvida, por toda a trajetória, pelos títulos no título mundial do Grêmio, pela trajetória dele como técnico, voltando, ganhando... é o único brasileiro, né, a ter ganho uma Libertadores como atleta e depois como técnico, e isso as 2 vezes no Grêmio. Então, tudo isso está marcado, né? É uma estátua na arena. Então, tudo isso está marcado e não tem como apagar. E mesmo aquele torcedor que tem uma mágoa, que hoje está um pouco ferido, né? O coração está machucado com o Renato, ali na frente vai perdoar, daqui a um tempo o Renato volta para treinar o Grêmio de novo, e tudo isso vai passar porque a história não se apaga. Mas, claro, é lógico que fica aquele sentimento, o Renato não precisava ter comemorado tanto, o Renato não precisava ter usado o fardamento do Flamengo, enfim, né? E podia tentar ter controlado o Gabigol para não ficar provocando. Lógico que tudo isso pesa. Mas a gente tem que considerar, hoje quem paga o salário do Renato é o Flamengo. Primeiro ponto. Só o que faltava ele vir na arena e ter que entregar o jogo do Grêmio pro Grêmio porque ele é gremista. Não, obviamente que isso não ia acontecer. Acima de tudo, ele é profissional. Segundo, a gente sabe, teve situações internas de dirigentes do Grêmio que deixaram o Renato indignado, o Renato chateado, e talvez foi uma forma de resposta que ele deu para essas pessoas e não para a torcida, né? Então eu acredito que ali na frente, quando as coisas acalmarem, quando tudo se reestabelecer a normalidade, digamos assim,
esse momento do Grêmio passar também de dificuldade, a torcida vai compreender, vai permanecer a gratidão, o carinho pelo Renato, e tudo vai voltar ao normal. Papo bom dura pouco e a gente já tem que encaminhar o final do programa, o tempo é curto. Tem mais duas questões para te fazer. Uma delas, como que tu vê o futebol de forma geral hoje, em termos de Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, o que tu tá projetando aí dos favoritos para ganhar o título? Vai ficar entre Atlético, Flamengo, Palmeiras? Tu acha que um tá melhor que outro? E na Europa aí, tu costuma acompanhar também? Tu gosta? Tu olha os campeonatos europeus? O futebol lá tá muito diferente do que o que a gente pratica aqui no Brasil atualmente? Futebol brasileiro, historicamente, é considerado o melhor futebol do mundo, né? Os melhores atletas, enfim. E muito do que são os clubes europeus hoje, da qualidade que esses clubes têm, deve-se a ter jogadores brasileiros ou sul-americanos, os melhores, né, devido ao aporte financeiro, em seus elencos. Claro que a qualidade de jogo do futebol brasileiro poderia estar um pouquinho melhor num todo, né? Porque realmente a grande maioria é bem sofrível, digamos, de a gente acompanhar, ou é o mais do mesmo, né? Mas, por uma questão profissional, obviamente, temos que acompanhar. De qualquer forma, o futebol europeu eu vejo, sim, estando à frente do futebol brasileiro, né? Ou sul-americano, digamos assim, e isso se reflete em disputas aí dos mundiais de clubes, também disputa entre seleções, tanto que a última seleção sul-americana a ser campeão mundial é o Brasil, lá no ano 2002, e já estamos falando aí de praticamente 20 anos, somente com seleções europeias conquistando os mundiais, e poucas seleções, tirando o Brasil ali em 2014 e o Uruguai em 2010, chegando às semifinais, ou seja, realmente tendo uma grande dificuldade de ter esse enfrentamento com as seleções europeias. Ou seja, o futebol europeu ele está num outro nível, sem dúvida nenhuma, mas muito deve-se à questão financeira, obviamente, né? Levando os jogadores brasileiros ou os sul-americanos em geral, né? Os melhores lá para o velho continente. Quanto ao futebol nosso interno aqui, eu vejo o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras como as melhores equipes, eu acho que isso é consenso, né? Sem dúvida nenhuma. O Atlético Mineiro deu uma disparada boa no Campeonato Brasileiro e se não perder esse ritmo, pode sim vir a conquistar o Brasileirão depois de muitos e muitos anos, aí, praticamente 50 anos, né? Desde o ano de 71, ele não conquista o Campeonato Brasileiro. E aí, voltando a conquistar um Brasileirão, a equipe do Galo lá de Minas, treinada pelo Cuca. Também na Libertadores, o Atlético Mineiro está forte. O Flamengo, no Brasileirão, ele ficou um pouquinho para trás, mas tem a Copa do Brasil, que agora, né, já garantiu a vaga na semifinal, e tem a Libertadores, e o Renato é muito bom de mata-mata. Tem o Palmeiras, que é o atual campeão da América, o atual campeão da Copa do Brasil, também uma equipe muito forte. Então, eu vejo essas três, assim, como as principais expoentes aí no futebol nacional, e entre elas é que vão ficar os principais títulos do país. Para Grêmio e para Internacional, olha, nesse primeiro momento, o Grêmio é escapar do rebaixamento, não tem o que fazer, é lutar para isso, é a realidade do Grêmio, e o Internacional, que está com uma pontuação um pouquinho melhor que o Grêmio, quem sabe brigar ali por uma Sul-Americana ou até beliscar uma vaga de Libertadores, pelo menos é o cenário atual. Claro que tem todo um segundo turno de brasileiro, né? Que pode mudar muita coisa, o Grêmio pode crescer, pode até mesmo chegar lá na zona de Libertadores e aí começar a voltar aí a sua fase de crescimento, enfim, de estabilidade dentro do Brasileirão. Tomara que isso ocorra para o torcedor gremista e para o torcedor colorado, né? Vamos aguardar para ver o que irá ocorrer aí para frente. Muito bem, Jairo Cuba, muito legal a tua participação, ótima entrevista, ótimo papo. Voltaremos a conversar mais adiante. Deixa um recado final aí para a galera que te escuta e conta para nós então teus projetos futuros e como a gente faz para te acompanhar. Bom, Cassiano, agradecer a ti pelo convite, né, para participar dessa entrevista,
aos ouvintes que nos acompanham. Uma satisfação, né, ter falado com o amigo. E o pessoal quiser acompanhar, é só buscar nas redes sociais aí, no Instagram, no Twitter, @JairoCuba, no Facebook é Jairo Cuba. Também, né, o Hora Consular aí, através do Departamento Consular do Grêmio, todas as segundas-feiras, 21 horas, na página oficial do Departamento Consular do Grêmio, ou então no Facebook, ou então no Facebook oficial do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tem o canal no YouTube também, o Grêmio Consular TV. Tem quem já tem a plataforma Grêmio Play também pode acompanhar na plataforma Grêmio Play. Todas as segundas, 21 horas, acompanha um pouquinho do nosso trabalho, né? Ali no Departamento Consular, tem as matérias também na página do Departamento Consular do Grêmio no Facebook. Agradeço a ti, agradeço aos ouvintes e, poxa, foi uma satisfação, viu? Foi uma satisfação. Desculpa até, em alguns momentos, estender um pouquinho mais as respostas, né? Para contar um pouco aí dessa trajetória dentro do jornalismo esportivo, falar de Grêmio, que sempre é algo muito legal, muito gostoso. Certo? Grande abraço a todos. Muito bem, este foi Jairo Cuba, jornalista esportivo, gremista, apresentador do programa Hora Consular. Grande papo a gente teve, a gente conheceu mais o Jairo, grande figura.